O PIB Repórter conversa hoje com a doutora Laís Andrade. Ela é psiquiatra e atende aqui na Clínica Promed, aqui no município de Piripiri. Doutora, primeiramente, boa tarde. Queria que você me explicasse se no período da pandemia, inclusive nós estamos ainda na pandemia, aumentou o número de transtornos, de procura e quais são os principais. A senhora pode falar aqui para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Moisés. Boa tarde a todos os leitores, né, do portal. Bom, a gente sabe que sim, né, infelizmente durante a pandemia, por conta de diversos fatores, né, sejam fatores relacionados ao isolamento, seja em decorrência de fatores econômicos, que a gente sabe, né, que estamos atravessando uma crise econômica mundial, com muitas repercussões para cada uma das pessoas, fatores sociais, perda de trabalho, perda de ente querido, luto, né, os transtornos mentais têm sim, infelizmente, aumentado na pandemia, principalmente relacionados aos transtornos de ansiedade e transtornos de humor, principalmente depressão. Nesse período, nós estamos no mês de setembro, né, o Setembro Amarelo, né, as campanhas estão acontecendo, os órgãos, as instituições, enfim. Fruto dessa campanha que acontece, né, a nível é mundial essa campanha ou é nacional? É nacional, Neste mês de setembro. o mês de setembro é comemorado, né, o Dia Internacional do Suicídio mundialmente, né, que é o dia 10 de setembro. Mas a campanha do Setembro Amarelo, né, que vai do dia 1º ao dia 30 de setembro, é mais nacional, né, promovida pela Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina e o CVV. A gente vê bastante campanhas, né, pelos órgãos públicos, né, pelo Estado, governo federal, município também. Isso influencia assim no número de procura, ou seja, isso ajuda as pessoas a procurarem, estimula. Estimula, é importantíssimo, né, o Setembro Amarelo é muito importante, que ele acontece desde 2015, né, e o objetivo principal é justamente falar sobre suicídio, de forma que as pessoas que têm um pensamento, que têm uma ideação, que esteja passando por um momento muito difícil, se sintam mais acolhidas, né, se sintam mais à vontade de falar sobre, e também uma forma de conscientizar não só as pessoas que estão em sofrimento, mas também toda a população. Porque o mais importante, né, é que as pessoas entendam, né, desconstruam tabus que infelizmente ainda existem sobre o suicídio, tenham empatia, estejam dispostas a escutar, estejam dispostas a ajudar, a prestar mais atenção nos sinais, né, que as pessoas que estão em sofrimento podem emitir, e assim a gente consegue o que é o principal da campanha, né, que é a prevenção do suicídio, porque o suicídio pode ser prevenido, e aí esse é o objetivo principal e primordial da campanha. A senhora falou sobre tabus, né? Quais são os principais, né? Os preconceitos, né? Que devem ter e que às vezes, por conta dessa interpretação de algumas pessoas, acabam influenciando negativamente, né? Existem vários, né, acho que culturalmente e de uma forma até um pouco mais religiosa, né, o suicídio sempre foi ligado com o pecado, né, talvez um dos maiores pecados que a pessoa pode cometer que é o suicídio, né, então pode haver um tabu em relação a uma questão religiosa, mas um tabu em relação a preconceitos que as pessoas ainda têm, não só em relação ao suicídio em si, mas de uma forma geral em relação a todos os transtornos mentais, né, da pessoa acreditar que é falta de Deus, né, que é preguiça, que é frescura, que está querendo chamar atenção, e se constrói, né, infelizmente, existem muitos mitos em torno do suicídio, que às vezes promove, né, facilita com que a pessoa possa de fato cometê-lo, né, a pessoa acreditar que quem planeja e quem quer se mata, não tenta, não avisa, e isso a gente sabe que é um mito e que a gente deve combater, né. Ou a pessoa com sintomas, né? Tem cura ou é tratamento, né? Para a pessoa que procura. A gente fica na dúvida, né? Porque é um tratamento contínuo ou tem uma cura, a pessoa nunca mais. Como é que funciona? Isso depende muito do transtorno, né. Tem vários tipos de transtorno mental, alguns mais graves, são para o resto da vida, né, como, por exemplo, esquizofrenia, transtorno bipolar. A gente entende que há uma necessidade em muitos casos, né, de um tratamento ao longo da vida. Não necessariamente medicamentoso, porque o tratamento não é só tomar remédio, né, mas um acompanhamento multiprofissional que às vezes precisa ser feito pelo resto da vida, seja com psicólogo, com terapeuta ocupacional, mas alguns desses transtornos, né, esses mais graves, precisam por um longo prazo. Outros não, né, não necessariamente, a gente não fala muito de cura na psiquiatria, mas a gente fala de controle, a gente fala de tratamento, né. Transtornos de ansiedade, transtorno depressivo, dependendo do episódio, se é o primeiro episódio, se é um episódio
que é recorrente, que já aconteceu mais de uma vez, mais de 3 vezes, a gente vai medir o tempo do tratamento, de acordo com o número de episódios que a pessoa já teve na vida. Se for um episódio depressivo isolado, único, ou um transtorno de ansiedade de algum tipo, uma vez só na vida, normalmente a gente estabelece 1 ano, de tratamento, mas isso depende de diversos fatores individuais que a gente precisa avaliar cada caso a caso, né. Para concluir aqui, eu acredito que a gente tem que colocar esse ponto também nessa entrevista. O que se faz, né? Seja a pessoa que enxerga ali em um amigo ou em algum parente, ou a própria pessoa, né? Ou seja, o próprio indivíduo, né? E às vezes são atitudes diferentes, formas diferentes de lidar, né? O que se faz, doutora, então, a partir deste problema? Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, né, são 2 vias, né, a pessoa que se percebe em sofrimento e que não está bem e que precisa de ajuda, né, então primeiro a pessoa reconhecer e a pessoa, saber que ela pode contar, seja com serviço, seja com amigos, seja com familiares, né, então ela conseguir, conversar, ela conseguir dizer do que ela sente, e o que a gente precisa também é pessoas dispostas a escutarem com acolhimento, com empatia, com não julgamento. Esse é o primeiro passo que a pessoa, precisa fazer, né, tanto o falar, o conseguir falar, e precisa ter uma rede de apoio, de suporte disposta a escutar, né. Então a gente precisa algumas pessoas, a gente consegue avaliar alguns sinais, né, que a pessoa não está bem, que a pessoa está em sofrimento. Normalmente a pessoa muda um pouco o comportamento, se torna mais isolada, se torna mais calada, quer ficar só deitada no quarto, no escuro, perde vontade de fazer coisas que gostava de fazer, mesmo coisas prazerosas, não tem mais vontade de trabalhar, não tem mais vontade de sair com amigos. Então, é importante a gente observar pessoas que têm alteração do comportamento. Às vezes as pessoas falam, né? Às vezes as pessoas falam, às vezes não de uma forma muito direta, mas falam de uma forma um pouco mais ampla, um pouco mais vaga, que gostaria de sumir, que gostaria de desaparecer, que gostaria de deixar de ser um peso na vida das pessoas. Então, acho que o que é muito importante é a gente estar disposto a escutar e prestar atenção em quem está no nosso lado, né, no nosso dia a dia. Não julgar, né? Que acontece muito julgamento. Não julgar. E aí, Nem duvidar, né? Às vezes também tem essa questão de duvidar, né? E acaba alimentando e provocando como se fosse um desafio, né? A pessoa cometer. isso, banalizar, diminuir o sofrimento da pessoa, dizer: "Ah, mas você tem tudo na sua vida, por que que você está em sofrimento? Ah, mas eu já passei por uma situação parecida, eu já passei por uma situação pior do que essa, isso passa, é só você levantar, né, é só você acreditar em Deus", né. Às vezes as pessoas falam com boa intenção. É o padre Fábio de Mello, né? Que é um padre, né? Assumiu que já teve depressão. Então, para que uma pessoa, para que um exemplo, né, de uma pessoa, como digamos assim, próxima a Deus, ou que acredita em Deus, que tem fé, do que um padre, né? Padre Fábio de Mello, muito conhecido. Então, isso aí já, esse tabu já quebrou, né? Que a pessoa está desviada, alguma coisa nesse sentido assim, né? Isso, o padre Marcelo Rossi também, né, e é importante que diversas autoridades, celebridades, inclusive pessoas religiosas, tenham a coragem de se expor nesse sentido, né, porque falar sobre um sofrimento, falar sobre um transtorno mental, isso faz com que as pessoas, o público leigo em geral, se sensibilize, tenha mais empatia, vá desconstruindo esses tabus, esses preconceitos, né. Então, é muito importante isso, que a gente esteja disposto a escutar com empatia e sem preconceito aquilo que as pessoas estão querendo nos dizer, né. E existem diversos, dispositivos, né, tem CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, quase todas as cidades têm. Tem um centro, de saúde que tem uma equipe de saúde mental, que tem psicólogo, que tem psiquiatra, então se dirigir, né, se você observar que aquela pessoa está em um risco iminente muito grave, né, com uma ideação muito intensa, que está verbalizando, que está dizendo, é importante que as pessoas fiquem de vigilância, que não deixe aquela pessoa só, que procure uma emergência, porque ideação suicida, né, planejamento suicida é uma emergência psiquiátrica e a gente precisa agir, naquele momento, né. Então, às vezes precisa ficar no pronto-socorro, às vezes precisa ficar internado, às vezes precisa ficar em uma internação, mesmo que seja domiciliar, mas aquela pessoa precisa de vigilância, precisa estar com alguém o tempo inteiro, né. Então, não menosprezar, não diminuir, não minimizar o sofrimento de ninguém, né. Também eu agradeço aqui a doutora Laís Andrade, né? Que tem essa missão, na verdade, né? Que dentre várias profissões, a profissão dela é ouvir, né, problemas, né? Ninguém chega aqui com, né, com uma boa notícia ou sorrindo, alguma coisa desse tipo, né? Enfim, né? Chega com uma ferida na alma, na mente, e a sua missão, né, fazer esse curativo na pessoa, ou fazer a pessoa a fazer o próprio curativo, né? Então, parabéns, obrigado pela entrevista.
Muito obrigada, Moisés, muito obrigada pela oportunidade de falar e tentar desconstruir um pouquinho, e espalhar um pouquinho de conhecimento sobre esse tema que está no nosso dia a dia, né. Só para falar de um dado que às vezes é importante, né, a gente sabe que o Brasil é um dos países que ainda tem uma taxa e um índice de suicídio crescente. Enquanto muitos países estão estabilizados, o Brasil ainda está em crescimento em relação à taxa, né, principalmente entre jovens de 15 a 25 anos, né. Então no Brasil são 32 casos de suicídio por dia, isso é bastante, né. Uma pessoa tira a própria vida a cada 40, 45 minutos, né. No mundo, isso é por segundo, a cada 40 segundos uma pessoa no mundo tira a própria vida. Então, é um problema de saúde pública e é um problema, então, para toda a sociedade e é importante que todos nós estejamos atentos a esse dado e a esse desfecho. Tá bem, então. Nós estamos nesse momento aqui na Clínica Promed, aqui no centro de Piripiri, e onde a doutora Laís também atende, né, caso as pessoas queiram saber, queiram conversar com ela. Moisés Lopes para o Piripiri Repórter.